Olá, como vai? Sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Mais uma vez aqui com meu companheiro de bancada, o nosso diretor Dimas Facioli. Tudo bem, Dimas? Bom, e você, Danilo? Tudo bem, tudo jóia. Hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante para todos que estão nos escutando, né? Mas não é tão preso nos problemas que a gente viveu nos últimos tempos aí, é uma coisa mais voltada para o bem-estar, para a saúde. Nós vamos conversar hoje com o Pedro Pagliari. O Pedro é biólogo, formado pelo Centro Universitário Barão de Mauá, também está fazendo fisioterapia agora. Ele possui certificação e qualificação para massoterapia pela EANAM. Depois ele vai me corrigir aí se eu falar alguma coisa errada. Ele também tem certificação em Shiatsu pelo Instituto de Shiatsu e Terapias Orientais e é reikiano nível 2 pela Associação Brasileira de Reiki, ABR. Atualmente ele atua com massoterapia, bem-estar, atende diversas empresas desde 2014. Pedro, seja muito bem-vindo. Que bom receber você aqui para falar de um tema tão relevante aqui para todo mundo que é a saúde. Tudo jóia? Tudo bom, Danilo? Obrigado pela oportunidade. E vamos lá. Beleza, Dimas? Beleza, Pedro. Obrigado por você ter vindo. A gente, enfim, fala aqui que a gente só traz amigos aqui. Eu, na verdade, estou trazendo um amigo do meu filho. O Pedro da idade do Murilo. Eu conheço ele desde a pré-adolescência, talvez. Já me deram muito trabalho. Enfim, mas hoje eles estão quase controlados, enfim. Tá indo bem. Mas estão indo bem. E o Pedro faz um trabalho muito bonito, né, nas empresas, obviamente, enfim, acabou se descobrindo, porque ele fez biologia, né, já depois você vai contar um pouco disso para a gente, e aí e conheceu essa questão da masoterapia. Então, assim, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, na verdade não é nem uma pergunta, né, Pedro? E o objetivo aqui com os nossos ouvintes, muito obrigado pela sua companhia aqui, é levar um pouco de conhecimento de todos os convidados que a gente traz aqui, né, para isso ser, de uma certa forma, útil para as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos assistindo também. Então, é por isso que a gente vem convidando pessoas que a gente sabe que faz um trabalho voltado para outras pessoas, né, que é o seu trabalho aqui, enfim, que é o trabalho que você faz, né? Então, conta pra gente um pouquinho da sua história aí, o que você estudou, por que você fez biologia, depois você foi para masoterapia, enfim, e parece que se encontrou, né, nesse negócio, até constituiu uma empresa agora, não é só você que trabalha lá, né? Foi mudança de carreira, né? Hoje acontece bastante isso, a gente vê vários casos aí. Eu formei em Ciências Biológicas no Barão em 2011, se eu não me engano. Trabalhei um bom tempo na área, trabalhava na área ambiental, né? Trabalhei na área do ambiental da construção civil, com consultoria, orientações e tudo mais, mas na época no estágio ainda. Foi um estágio longo, que era uma obra que acabou não indo para frente depois de uma etapa. E aí eu procurei na mesma área, que era o que eu gostava, de fazer o que eu queria fazer, e acabei não achando outra coisa, né? Nisso, eu continuei na área de ciências biológicas, mas com análise ambiental, mais parte de laboratório, que realmente eu descobri que não era o que eu gostava, que aquilo eu não queria fazer. Aí, a partir disso, comecei a pensar o que ia ser uma carreira, né? Para não ficar... Eu trabalhei de muita coisa com vendas, trabalhei na parte administrativa de empresas, e que também não era o que eu queria. E comecei a pensar, o que vai ser uma carreira? Para onde que eu vou? E essa questão da massoterapia, do toque, é uma coisa que desde sempre eu fiz, né? Na mãe, na irmã, namorada, amigo e tal. Bem amador mesmo, mas era uma coisa que eu gostava. E tinha aquela velha história, você tem a mão boa, poxa, como é legal, isso faz bem e tudo mais. E acabou indo. Entra muita questão do reiki aí, que você falou que eu tenho essa formação, porque na época eu atendia como voluntário no EANAM, que é essa escola que você citou, que tinha uma turma lá que aplicava reiki. E nessa questão de procurar uma carreira, o que eu ia trabalhar, tinha um curso lá de massagem clássica, massagem sueca. E eu estava saindo de um emprego, estava com o famoso dinheiro do acerto e tudo mais. E aí falei, vou fazer isso, né? Porque eu gosto. Pensei em fazer outras coisas, mas acho que é mais prático, assim, que mais vai engrenar. Aí fiz o curso, comecei a atender bem pouquinho, particular e tudo mais. Comecei a atender empresas de forma terceirizada por outras empresas. Foi aí que eu comecei a entrar na questão dos atendimentos corporativos, os programas de saúde e bem-estar, né, para empresas. E estou aqui hoje, né? Hoje eu estou atendendo tanto em consultório, atendo também as empresas, tentando buscar novos projetos e estamos indo. Ô, Pedro,
Uma coisa que eu sempre observo, nós trabalhamos muito sentado, né, Dimas? E às vezes quando a gente vai no fisioterapia ou qualquer lugar, o cara fala assim, primeira pergunta que ele faz, você trabalha muito sentado? Uhum. Porque a gente cria uma sobrecarga no nosso corpo e nós não percebemos isso no nosso cotidiano. Então, às vezes nós estamos fazendo um trabalho, né? Eu mesmo, às vezes estou trabalhando em alguma coisa lá, estou muito focado, estou fazendo alguma coisa, na hora que eu vou ver, eu falo, poxa vida, eu estou com a minha postura incorreta, né? Preciso sentar melhor, preciso... E o corpo vai sentindo isso, né? O fato é que, recentemente, inclusive, eu tive problema, né? Você até brincou comigo um dia, né? Vamos fazer uma ressalva aqui, né, Dimas? Eu coloquei um vídeo na internet, ele falou assim, fala bem, mas a lombar, hein? Pior que ele tem razão, Dimas, pior que ele tem razão. E aí, assim, eu tive um problema e, qualquer coisa que você negligencia do seu corpo te afasta 4, 5 dias do trabalho ali. Te afasta 3 dias do trabalho. Dependendo da maneira que você lesionar seu corpo, do ponto de vista físico... Mesmo que você não se afaste, você não está completamente produtivo, né? Ou que te afaste menos, você volta e volta com a dor. Você não vai ter 100% da sua produtividade. E dentro das empresas que você tem trabalhado, como que as empresas têm tratado isso? Isso tem ganhado espaço, Pedro, dentro das empresas? As empresas têm prestado mais atenção na questão da saúde física, né? Porque no que nós estamos falando... É a saúde mental, de certa forma, desdobrando ali na saúde física também, né? Somatizando um pouco. Como que as empresas têm trabalhado isso? Sim, a princípio os dois conversam. Saúde física e saúde mental não se separam muito, né? E hoje em dia, principalmente pós-pandemia, tá dando para notar um olhar um pouco mais atencioso para isso, né? Eu mesmo, no que eu trabalho hoje, pós-pandemia ainda está um pouco engatinhando, porque acho que o pessoal tem muita questão do home office hoje, né? Que nem todo mundo está no escritório, então alguns serviços têm que ser com a pessoa pessoalmente lá, então está começando a aquecer de novo, mas vendo de décadas atrás, né, realmente tem uma visão de muito mais valor para isso. Se você vai ver década de 80, 70, ninguém pensava nisso, né? A empresa contratava funcionário, usava o funcionário até gastar, bem dizer. Beleza, você não consegue mais fazer o serviço, né? Tudo bem, vamos contratar outra pessoa. Hoje já não. Hoje já tem um pensamento de cuidar dessa pessoa para ela ficar bem, né? Para ela ter uma vida saudável e também para produzir melhor, obviamente, para trabalhar melhor. Né? É um pensamento desse, né? Aquela coisa, não é porque a empresa é muito boazinha também que ela vai implantar um tipo de serviço. Porque ela quer que a equipe esteja 100%, né? Esteja trabalhando com atenção, com produtividade e com conforto. Mas hoje está realmente começando, porque tem essa questão do físico que você falou, de postura, que é uma questão não só de ficar na posição errada, que você falou, não é só a postura é muito importante, sim. Né? Você sentar para trás da cadeira, apoiar os cotovelos, as telas dos computadores, notebooks estar na altura dos olhos, uma série de questões, detalhes, mas também de ficar muito tempo nessa posição. Porque você pode ficar na posição perfeita, né? Medido ali, angulado certinho. Você ficar 2, 3, 4 horas nessa posição, você vai gerar uma sobrecarga, você vai ter uma lesão, você vai ter dor, você não vai trabalhar bem, você pode ser afastado se chegar num nível mais agudo, né? Então, sim, estão olhando para isso para tentar evitar esses problemas. Ô Pedro, assim, e você trabalha, obviamente, com pessoas que trabalham, né? De maneira geral, todas as pessoas que se atendem são profissionais de uma área ou de outra, ou são funcionários de uma empresa, que a empresa está patrocinando esse tratamento, né? Qual que é o ganho, né, de fazer um trabalho como é o que você faz, por exemplo? O que a pessoa não percebe? Enfim, eu estou aqui sentado aqui e obviamente está doendo aqui as minhas costas já é de velhice, né? Mas está doendo o meu ombro aqui porque alguma coisa que eu fiz durante o dia não é de agora, né? Eu não me portei bem, ou muito tempo sentado, ou muito tempo ou sentado com postura errada, por exemplo. Mas, assim, do ponto de vista físico e mental, qual é o ganho que a pessoa que é seu cliente tem, por exemplo, fazendo um trabalho, não sei até, enfim, se ele pode fazer um trabalho de curta duração, é uma emergência e eu vou resolver esse problema, mas se ele não fizer um tratamento, ele acaba não tendo o resultado eficiente. Mas qual que é o ganho físico e mental? Tá, bom, o ganho é na interrompimento do sofrimento, né? Do incômodo. Que nem você falou, você está com uma dor no ombro. Do quê? Pode não ser de hoje, de ontem, que você fez alguma coisa. Foi lá, jogou tênis e cansou o ombro, está dolorido, uma dor muscular de exercício. Pode ser uma tensão que você vem acumulando por muito tempo, por uma postura errada, por ficar muito tempo nessa posição, como a gente falou.
Que assim, por enquanto ela está sendo incômodo, mas isso vai evoluindo, pode chegar um momento que vai ser uma dor aguda. Seu corpo mesmo fala, ó, chega, vamos travar isso aí, senão ele vai quebrar, né? E aí, aquele momento que você, não consigo, hoje eu não consigo escovar meus dentes, não consigo sair de casa, né? Aí tem a questão do tratamento pontual, que você falou, emergencial, que sim, você pode ir, por exemplo, no consultório fazer uma sessão de liberação, a gente vai resolver ali, só que se não tiver essa mudança de hábito, de, poxa, o que causou isso, né? O que fez chegar nesse ponto de dor aguda? Se você não conseguir cuidar disso, você vai ter de novo, e vai ter de novo, e vai ter de novo, e teoricamente cada vez vai ser mais grave, né? Por isso que eu falo que assim, o tratamento é importante fazer se a pessoa está com algum problema, mas a prevenção sempre é muito mais importante. A massoterapia mesmo, que é uma das ferramentas para implantar em empresas, não só ela, né? Ela é basicamente preventiva. A gente aplica ela para a pessoa não ter um problema. Dá para resolver se a pessoa tiver um problema? Também. Mas basicamente é interessante você fazer para não vir a ter, né? Para trabalhar a musculatura do colaborador, do cliente, e liberando as tensões, as lesões que possam vir a aparecer, para não chegar num ponto grave, né? De não conseguir trabalhar, de não conseguir exercer a função dela. Tá, mas assim, a gente tem, por exemplo, na consultoria, avaliação comportamental. E aí as pessoas, quando fazem uma avaliação comportamental, elas não sabem exatamente por que ela tem aquele comportamento. É algo desconhecido. Nós não estamos falando de um teste psicológico, não, mas estamos falando, por exemplo, eu tenho... ele não sabe que ele tem uma dificuldade de dar feedback, por exemplo. Eu sempre dou esse exemplo, né? Fala, eu não gosto de dar feedback, mas ele não entende por que ele não gosta de dar feedback. E é uma ação comportamental dele. Não adianta você dar o treinamento para ele, que ele não vai mudar se ele não tiver o autoconhecimento, né? De que ele não consegue... enfim, o feedback é algo para ele que é desconfortável. E quando se faz um tratamento com as técnicas diferentes, depois você fala um pouquinho das técnicas para a gente, porque a gente fala de masoterapia e para mim é massagem, mas não é isso exatamente. Sim, né? Ele também tem enfim, ele também começa a se conhecer, por que ele tem aquelas dores, por que ele tem aquela postura, enfim, e ele pode, a partir desse conhecimento que você vai falando para ele, né, vai mostrando para ele pode mudar e trabalhar de forma mais preventiva? Sim, totalmente. Primeiro, assim, tem a questão da correção, que nem você falou, dor aguda, vai lá e arruma. Tá. E por que está daquele jeito? Né? Aí você faz uma análise, você vai ver a postura da pessoa, você vai ver a conformação dela, se ela às vezes tem o quadril um pouco rodado, uma articulação um pouco encurtada, uma musculatura um pouco encurtada, justamente por causa de uma postura por anos, né? Então, faz uma análise, olha a pessoa num quadro, tudo certinho, e fala, realmente, você tem às vezes uma perna diferente, uma maior, uma menor. Então, como que a gente corrige isso? Para não ficar sempre nesse paliativo de ficar arrumando quando dá problema. Fortalecimento, atividade física, as técnicas também de liberação, massoterapia, você tem acupuntura, você tem uma infinidade de técnicas, né? Para evitar de chegar sempre nesse estouro, né? E trabalhando da forma preventiva. E você tocou num ponto bastante interessante aqui, né? Porque as pessoas procuram geralmente quando o bicho já pegou, né, Pedro? Então... Tá morrendo de dor ali, não consegue nem levantar a perna, deixa eu lá procurar um massoterapeuta, alguém que possa fazer uma liberação para mim, né? E de fato, às vezes, assim, quando faz a liberação, a gente fica até um pouco impressionado, né? Às vezes tem que usar recurso de acupuntura, né? Eu já tive a oportunidade de fazer isso, a gente fica impressionado quanto o nosso músculo tá rígido ali. E às vezes você não necessariamente passou por um conflito durante o dia, ou não tá passando por um estresse agressivo no trabalho, não é isso não. É de ficar, às vezes, igual você comentou, muito tempo sobrecarregando, né, determinado músculo seu, ou dentro de determinada postura. Onde eu quero chegar é o seguinte, o correto seria, então, as pessoas buscarem esse tipo de tratamento de uma maneira preventiva, elas se prepararem para não terem esse tipo de problema, né? Até porque vai além da massoterapia, é passado uma orientação para ela também. Sim, né? Exatamente. O ideal é sempre buscar de forma preventiva, né? Vamos pôr o exemplo do consultório, por exemplo. Eu tenho clientes que eu costumo falar que vão 4 vezes por semana e outros que vão uma vez por ano. Tudo bem, cada um tem a sua necessidade, o seu dia a dia. Eu tenho, por exemplo, pessoal que disputa Ironman, triatlon.
tem uma sobrecarga muito grande no corpo. Então, se ele não fizer um tratamento mais frequente, for 2, 3 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, ele não vai conseguir desempenhar aquilo. Agora, já tem clientes que têm, às vezes, uma vida mais tranquila, não tem tanta sobrecarga, até de atividade física. Às vezes, cada 15 dias, 1 vez por mês, para ele tá ok. Né? Isso é muito individual. Mas o interessante é sempre não esperar ter o problema, não esperar chegar ao ponto agudo para procurar. Isso tanto no consultório atendimento particular, como também nas empresas. Né? Porque, por exemplo, que nem a gente estava conversando antes, tem muitas empresas que às vezes contratam minha equipe para fazer uma ação pontual, tipo Quick Message, ginástica laboral, alguma coisa do tipo. É legal, é muito legal. Né? Você faz a equipe se sentir valorizada, algum problema que a equipe encontra ali já consegue resolver, ou pelo menos amenizar. Só que se for acontecer outra ação dessa daqui a 1 ano, os problemas vão estar lá de novo, talvez mais graves e tudo mais. Por isso que o ideal, até algumas empresas que eu atendo, já atendi a ter um programa fixo. Né? Aí as ferramentas são várias, né? Que nem tem a Quick Message, que já é uma técnica de massoterapia mais voltada para a empresa, né? Tem outras, tem massagem esportiva, massagem clássica, reflexologia podal, mas a Quick Message ela é uma técnica específica para o ambiente corporativo, né? Ela é mais rápida, ela tem uma cadeira que você não precisa de tanto espaço, é mais versátil. Né? Então o ideal é ter um serviço desse com alguma frequência, cada 15 dias, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, para você ir cuidando desses colaboradores com mais eficiência. Para você não só esperar ele ter o problema grave para chamar, você vai evitar que ele tenha. Né? Isso você vai ter uma eficiência melhor. O seu funcionário, seu colaborador está mais feliz, não está com dor, está mais relaxado, está mais atento, uma série de vantagens. Ô Pedro, quando você começa numa empresa, enfim, ou tem um serviço, enfim, de longa data, né, um periódico lá dentro da empresa, o que você encontra quando você chega na empresa assim e fala, primeiro dia que nós vamos fazer o trabalho, qual o principal problema? Qual a principal, enfim, reclamação? Ou o principal problema que de fato você enfrenta ou você observa como que tem, enfim, mais casos dentro de uma empresa? Bom, no geral, os campeões são problemas de dor muscular de costas e membro superior. Tá. Né? Porque um escritório não adianta, é questão postural, que a gente estava conversando antes, pessoal, às vezes não fica sentado da forma correta, não tem intervalos periódicos aí para dar uma alongada, uma esticada, então vai acumulando tensão e vai criando lesão. Né? E basicamente costas e membro superior, porque é o que mais impacta, né? O que mais vai acumular. Questões psicológicas também, de ansiedade, estresse. Hoje em dia, muita gente está tendo casos de crise de pânico, esse tipo de coisa. No geral, é isso, porque é o que o excesso ali de carga de trabalho e a falta de cuidado vai gerar. Né? Onde realmente vai acumular e é onde estoura a corda. E com o passar do tempo, qual é o tipo de melhora você vê no comportamento das pessoas? Enfim, as pessoas acabam indo muito mais para relaxar do que ter dor, por exemplo, com o passar do tempo. Como é que é isso? Sim, a ideia é essa. A ideia é, por exemplo, vamos chegar hoje na Facioli lá. Primeiro, antes de implantar, o ideal é ir na empresa e fazer um diagnóstico mesmo. Isso é um trabalho que não são todas as empresas que fazem. Eu gosto de fazer dessa forma para ser mais assertivo. Ir na empresa um dia, ver os postos de trabalho, até conversar com alguns colaboradores, com o diretor, para ver qual que é a queixa, o que ele busca, o que os próprios funcionários estão tendo de dor ali, né? Dor que eu falo no geral, não dor muscular, que estão queixando. Qual a dor que precisa ser resolvida? Para ver o que se implanta. Porque, como eu falei, são várias ferramentas. Tem a Quick Message, tem a ginástica laboral, tem acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional. São uma série de ferramentas. E para você não colocar coisa, né, a mais ou a menos, o ideal é saber o que precisa. Por exemplo, vamos fazer um pacote de entrada. Sua equipe está com muita dor muscular, tem muito caso de estresse e ansiedade. Vamos colocar a ginástica laboral e a Quick Message, para ver se já dá uma geral, já começa a melhorar. E aí sim, você vai começar o atendimento, provavelmente o pessoal vai estar com bastante queixa, talvez tenha caso de tendinite, essas questões mais crônicas por falta de cuidado. Né? Vai sendo aplicado o serviço, né, na frequência que for necessária. É uma técnica que tem uma efetividade boa, né? Ela tem uma resposta rápida. Então, realmente, o pessoal que antes vinha por dor, hoje vem sem dor. Não, até o pessoal brinca. Hoje vem só fazer manutenção. Né? Só fazer a revisão. E vai melhorando com o passar do tempo. Entendi. Uma curiosidade que eu tenho. Como que você é abordado pelas empresas? Assim? Por exemplo, no momento de pânico, no momento de estresse ali... Igual você comentou como exemplo aqui, né? Não é necessário a gente citar nomes, mas é no momento sempre de pânico assim,
Ou isso é tratado como um benefício por parte de gestão do RH? Por exemplo, fala, não, eu quero trabalhar esse benefício aqui. Na maioria das vezes é uma questão de crise ou é uma questão de benefício? Tem as duas situações, mas normalmente é na crise. É. Como, de geral, a gente sempre Igual procura advogado, você procurar só quando tem um problema. A gente sempre procura na dor, nunca no amor, né? Mas tem uma situação de crise, igual eu já tive alguns casos de... Tem uma indústria que eu atendia que uma época mais pesada de trabalhos para eles, de mais demanda. O pessoal estava muito complicado, estava com muita queixa. E aí me chamaram para fazer uma ação pontual, que realmente foi bem necessária. E depois, com o passar do tempo, eles começaram a chamar periodicamente, porque viram que teve um efeito legal. Okay. Mas já teve também outros casos, empresa de tecnologia, no caso, é outra visão também, né? Muda muito de ramo para ramo. Implantou como benefício. Eles já tinham trabalhado com alguns benefícios... não vou lembrar quais, eles até chegaram a comentar comigo, que não tiveram tanta efetividade, assim, né? A equipe não aproveitou tanto. E aí pensaram na questão do programa de saúde e bem-estar corporativo. E está funcionando. Até um contrato esse que eu tenho, já tem uns 5, 6 anos, tá indo muito bem. Mas normalmente é por causa da dor, raramente por causa do amor. Bacana. Ô Pedro, fala um pouquinho para eu, por exemplo, não sei o que reiki, né, que chama? Eu também não sei. Que são essas questões? Qual que é a essas diferença técnicas? entre uma e outra? Tá. A Quick Message ou massoterapia em geral são manobras físicas, né? Você trabalha algumas delas, né? Porque tem umas diferenças também. Você trabalha a parte muscular mesmo, a parte ósseo-articular, né? Articulações, ombro, joelho. Também vai ajudar na questão emocional, porque pelo toque você já estimula a produção de endorfina, dopamina, ocitocina, vários hormônios que regulam, né? A questão emocional. Tá. O reiki é uma técnica energética, é uma posição de mãos que você troca uma energia da pessoa e equilibra ela, né? Então, já fui falar dos chakras, dos meridianos, essa questão toda. É uma técnica comprovada, efetiva, né? Tem pessoas que acham que é meio esotérico, mas não, realmente tem um funcionamento. E aí tem outras técnicas de massoterapia, que é o shiatsu, por exemplo, que trabalha mais também essa questão energética dos meridianos. É uma pressão com os dedos que você faz em alguns pontos do corpo, que também trabalha bastante a questão muscular, também a questão emocional. Tem a auriculoterapia, que é uma técnica que dá para aplicar muito no corporativo, nas empresas também, que tem alguns pontos na orelha, né? Tem efeitos neurofisiológicos que a gente fala, alguns pontos que você estimula, que vão ter efeitos no corpo inteiro. Por exemplo, você tem o ponto que vai cuidar da dor de cabeça. Você tem o ponto na orelha que vai tratar a sua dor lombar. E é bacana esse que é um tratamento a longo prazo. Você consegue colocar as sementes, as agulhas nos pontos, o colaborador fica pela semana. Né? Trocaria na semana seguinte, ele vai tendo o efeito, o benefício. Comigo não deu muito certo isso aí, não. As agulhas foram embora, desapareceram. Eu acho que eu já vi, você fica como se fosse um adesivo, né? Uma sementinha que você coloca no ponto ali, né? Tem casos e casos. Tem que ver como foi avaliado, diagnosticado, como é que foi aplicado também. Mas normalmente é bem efetivo, assim. É que tem gente que tem resistência à agulha. Tanto que muita gente hoje trabalha com semente de mostarda ao invés da agulha. Que às vezes fica um pouquinho dolorido, dependendo da condição que a pessoa está, mas não é tão incômodo, né? Porque muitas vezes você fala agulha, a pessoa já, não, obrigado, não precisa. Não quero. Quando você fala semente, assim, ficar dolorido em relação ao estado que a pessoa está, você diz a criticidade do problema que ela tem ali, Pedro? Isso. Aí, por exemplo, reflete ali na orelha, onde ela dói mais. Reflete. Porque a auriculoterapia, ela tem um efeito neurofisiológico, mas também trabalha muito a questão energética, né? Então, realmente, se você tem um ponto que está defasado, por exemplo, sua coluna lombar, que a gente brincou, a gente vai colocar ali. Isso vai ser estimulado. Se está defasado, vai ter um estímulo maior. Entendi. Então, vai ficar mais sensível. Pode ficar um pouquinho dolorido. Não é nada absurdo, assim. A gente trabalha para que não seja, mas vai ficar um pouquinho mais. Isso na questão de shiatsu também, algum ponto que esteja defasado que você pressiona, também fica um pouco mais sensível. Numa massagem clássica, uma Quick Message, se você está com alguma região do corpo lesionada, provavelmente está um pouquinho mais sensível. Né? Aquela coisa, dói um pouquinho, mas depois melhora. Piora um pouquinho para melhorar. Né? Ô Pedro, e tem assim, a hora que você fala do seu trabalho, tem a técnica, porque a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, aí tá cheio de gente ensinando exercício, yoga, etc e tal, enfim. Como é que chama? Ensinando tudo, né? Ensinando tudo. Tem muito especialista. Tem. Mas assim, tem algum trabalho que a pessoa possa fazer, por exemplo, nela mesma, não necessariamente, obviamente, toque, etc., né? Mas tem algum
exercício que ela faça, por exemplo, falar, a hora que você acordar, você espicha o braço para riba, lá, para cima, enfim, para riba é coisa de mineiro, para cima, e, enfim, tem que alongar o seu corpo, etc. Essas questões todas são questões que, de fato, fazem diferença? Sim, totalmente. Isso até é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, assim, tanto consultório quanto empresa. Aham. Que você falou técnica, não necessariamente é uma técnica, mas questão de hábito mesmo, né? Porque você falou alongar, esticar, espreguiçar o braço para riba, isso tudo ajuda. O corpo humano ele precisa de movimento, né? Eu até brinco quando eu falo com algum cliente que eu falo, até pouco tempo atrás na história do mundo, a gente estava na caverna correndo de predador, escalando árvore e catando fruta. De repente, estralaram o dedo e a gente está sentado o dia inteiro numa cadeira. Né? O corpo humano não está adaptado para isso. Então, sim, a gente precisa fornecer movimento para o corpo. Né? Então, questão de hábito, eu sempre falo, ingestão de água, alimentação, questão de movimentação durante o dia, alongamento, atividade física. Não é uma técnica exatamente, mas é um hábito, uma série de conjunto de hábitos, né, que eu sempre oriento, tanto em empresas quanto consultório, que as pessoas tentem aplicar. Né? Porque é aquela coisa, você está com uma dor na lombar, no ombro, por causa de uma má postura. Você vai lá, eu conserto. Você vai continuar com esse hábito errado, você vai voltar daqui uma semana com o mesmo problema. Eu brinco que é igual você dar uma martelada no dedão e ir no hospital. Conserta meu dedão? Conserto. Aí você vai lá dar martelada de novo. Vai ficando uma coisa paliativa e eterna, né? O ideal é você melhorar os hábitos para evitar ter os problemas. Para entrar na parte preventiva, né? De uma técnica que é aplicada mais para prevenção do que para consertar um problema. Entendi. Mas quais seriam os hábitos assim que são muito bons para você ter, enfim, uma vida melhor ou, enfim, que vá menos no masoterapeuta? Então, são coisas básicas que a gente falou agora. Ingestão de água é importante, porque aquela máxima é verdade. O nosso corpo é formado, boa parte, 70% por água. Se você não ingere água, você vai ter problemas fisiológicos, vai ter disfunções. Alimentação saudável, né? Não assim fazer uma dieta muito elaborada. Comer bem, comer comida natural, né? Sem muito ultraprocessado, esse tipo de coisa. Atividade física. Outra coisa importante, quando fala atividade física, todo mundo já pensa, academia, vamos levantar peso, ficar forte. Não, não é. Um yoga que você faz, um alongamento, uma caminhada, uma corridinha, andar de bicicleta, qualquer coisa que você mexa seu corpo, né, é uma atividade física. A questão dos alongamentos, né, que é como atividade física, mas também implantar no dia a dia é importante. Nas empresas eu falo muito isso. Tenta cada uma hora e meia, levanta, espreguiça, né? Estica os braços, estica o pescoço. Você evita acumular tanta tensão, porque o alongamento ele tem um efeito fisiológico. Né? Você também libera endorfinas, dopaminas, hormônios que vão também te deixar menos estressado, mais tranquilo. Né? Então, são esses hábitos. Uma técnica mesmo para aplicar, tem técnicas de automassagem, algumas coisas do tipo, mas aí é mais específico, é uma coisa que teria que ser orientado, né? Mais pontual. E o seu público hoje, se você tivesse que categorizar, você falou assim, um público com quem você costuma conversar mais, que é onde você tem maior demanda, o que é hoje? Geralmente são pessoas mais velhas, são jovens, são mais atletas. É lógico que no ambiente corporativo nós temos de tudo, né? Sim, diferentes pessoas de diferentes idades, mas a pessoa ali, assim, que espontaneamente te procurou lá na sua clínica para fazer um trabalho, o que se concentra mais? Assim, no ambiente corporativo a gente falou muito de tensão, falou de uma série de problemas que tem, mas geralmente quem te procura com mais regularidade são os atletas mesmo? Ou tem pessoas que são disciplinadas nessa questão, costumam fazer avaliações regulares, né? Os processos de massagem regularmente? No meu consultório, isso acho que muda muito de profissional a profissional, cada um tem um foco. Eu atendo muito atleta, realmente. Boa parte dos meus clientes são atletas. Eu tenho pessoal que disputa Ironman, pessoal de maratona, corredor, tem muita gente lá. Mas, assim, tirando quem não vai por conta de um esporte, de uma atividade física, é bem variado também. O público já foi mais idoso. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem um pessoal ali que está entre os 40, 50 anos que está buscando, porque, assim, não quer esperar chegar nos 60, 70, 80 para buscar. Né? E eu sempre falo, sempre importante quanto antes, nunca é tarde. Né? Porque não adianta, seus 80 vão ser o que você fez nos 70, os 70 vão ser o que você fez nos 60 e assim quanto antes. Né? Você começar a se cuidar, ter melhores hábitos e buscar uma ajuda, você vai evitar ter problemas mais graves no futuro. E talvez crônicos, né? Porque tem coisa que às vezes não tem solução, você vai ter que
só manter, para ter uma qualidade de vida. Eu tenho, por exemplo, clientes com mais de 80 anos hoje. Você vê a diferença pelo que eles passaram na vida. Tenho clientes que fizeram atividade física a vida inteira, sempre se alimentaram bem, tiveram hábitos saudáveis que estão bem. Fazem realmente para ter um melhor bem-estar ali, mas já tenho clientes com mais de 80 anos hoje que não fizeram nada além de trabalhar ali, não se cuidaram e hoje tem problemas que não tem, assim, não vão passar. Uma hérnia discal que progrediu, evoluiu, teve um problema postural que evoluiu para uma artrose. Isso não tem cura. Você pode trabalhar com algum medicamento, suplementação, pode ter algumas terapias manuais que vão melhorar a qualidade de vida, vão diminuir a dor, mas não tem o que fazer. Né? Mas hoje, realmente, o público está mais novo, isso é bom, porque estão se cuidando mais, ou porque a corda está estourando mais cedo também. Tem essa questão. Tem que se pensar também. Estão ficando mais doentes cedo, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem um pouco mais de consciência hoje, né? A sociedade tem trabalhado bem essa questão da consciência. E também, assim, era raro, né? A sua profissão, por exemplo, era uma profissão que talvez tivesse muito menos gente, né, no passado do que tem hoje. Tem mais opções, né? Então, uma profissão que também cresceu muito e obviamente, se cresceu é porque teve demanda, né? Então, as pessoas acho que se preocupam um pouco mais com essa questão. A gente vê também assim, as empresas se preocupando com isso, né? Deixando as pessoas com um bem-estar melhor, né? Porque, de fato, a pessoa fica, sei lá, 70%, 80%, às vezes, né? 80% do tempo dela lá dentro da organização, né? No mínimo 8 horas por dia ela vai ficar lá e, às vezes, as pessoas nem saem para almoçar, fica ali mesmo, naquele ambiente, né? A gente tem casos, por exemplo, na Falcior, que as pessoas preferem ficar por ali porque moram em outra cidade ou moram longe dali, do que ir em casa, por exemplo, almoçar. Então, isso, enfim, esse ambiente acaba sendo o ambiente de convivência dela e as pessoas as empresas, né, têm notado que isso tem dado mais produtividade. Você tocou num ponto interessante outro dia. Eu sempre falo outro dia, mas pode ser o ano passado, mas eu não sei quando foi. Eu estava falando sobre essa questão das pausas no trabalho. Eu estava falando na CBN lá sobre essa questão das pausas no trabalho, né? Que existem pesquisas dizendo que aquilo que você consegue trabalhar, ou enfim, as pessoas que têm o hábito de criar determinadas pausas para relaxar mesmo, né, acabam tendo mais produtividade, que você ficar muito tempo concentrado num único assunto, né? A gente até discutiu isso em alguns momentos, né? Você acaba não tendo a mesma produtividade, porque o seu cérebro embaralha lá de vez em quando, vai, agora onde é que eu estava, né? Para onde é que eu vou? E não consigo ser mais produtivo, né? Isso pro corpo também é interessante. A gente está falando muito da mente aqui, né? Mas você falou, isso tá ligado, não dá para desconectar, né? Isso também, essa questão, você citou um pouquinho, fala, levanta um pouquinho, dá uma volta, vai tomar água, né? Isso também pro corpo, além de para a mente, ele é bastante recomendado? Sim, totalmente. Porque, como eu falei, o corpo precisa de movimento. Né? O nosso corpo não foi projetado para ficar parado, né? 2, 3, 5 horas. Então, você, por um momento, levantar, parar de descarregar o seu peso na sua lombar, né? Passar para os seus membros inferiores, levantar, mexer suas articulações. A articulação é o principal problema. Porque a articulação, meio técnico, mas ela tem uma cápsula articular que tem um líquido sinovial dentro. Que ele é qual que é a palavra? Desenvolvido ali, ele é trocado com o movimento. Se ficar parado, você vai ter um enrijecimento, vai ter alguma lesão, alguma questão. Então, sim, para o corpo é fundamental você fazer essas pausas, né? E para a mente também, que você está falando. Tem até um estudo, eu não lembro, acho que é Better Than a Coffee Break. Não sei se vocês conhecem, porque tem bastante gente do RH que comenta. Que foi feito, né, uma pausa normal, a pessoa foi tomar um café, e foi feita uma pausa útil, que fala que teve alguma técnica aplicada, ou uma quick message, ou uns 15 minutos de meditação, alguma coisa do tipo. E depois avaliaram a questão de atenção, de foco dos colaboradores e viu que com uma pausa útil, com alguma técnica aplicada, teve um ganho assim, monstruoso de qualidade.
Eu sempre falei muito também com um cliente meu de uma empresa que é a questão da palavra cruzada. Uhum. Às vezes você está fazendo uma palavra cruzada e você está ali, você não sabe de jeito nenhum o que é aquela palavra, né? Você fica horas ali e não consegue. Aí você para, dá uma paradinha, a hora que você volta, você olha, você, nossa, era isso, como é que eu não... Né? É aquela questão de você refrescar, né? Se descomprimir um pouco e voltar para a atividade com a cabeça mais leve, né? Com o corpo mais leve também. Ô Pedro, tem uma outra questão assim, que a gente hoje tem médico para tudo, né? Eu falo que eu tenho uma cunhada, por exemplo, que eu chamo ela de doutora já, porque ela receita remédio para tudo. Obviamente que parte é natural, parte é químico, né? Mas você encontra assim muita fala, né? E a gente vê os médicos falando dessa questão de quanto faz mal a automedicação, né? Muita gente que já tentou uma série de remédios, por exemplo, e não deu certo. E, enfim, há muito relato disso, de automedicação ainda, em função enfim, de tentar tratar essa dor, né? Falar, eu já passei, já tomei 15 caixas de comprimido aí para poder tirar essa dor e não tira. Ou no começo foi bom, depois o corpo o comprimido não faz mais efeito, né? Tem muito relato disso? Tem demais, tem bastante. Principalmente o uso de anti-inflamatório para o caso de dor, né? Porque, assim, o remédio, em alguns casos, ele é necessário, obviamente, né? Se está com uma inflamação aguda, precisa tomar um anti-inflamatório, porque senão aquilo descontrola e a pessoa tá sofrendo. Mas o remédio que ele faz, na maioria dos casos, ele vai tirar o sintoma, né? Uma questão de lesão muscular por postura. A lesão sempre vai estar ali, porque a postura sempre vai ser a mesma. Você vai tomar o remédio querendo tirar a dor, só que você vai continuar com a lesão, né? Então, vira um paliativo. E óbvio que o remédio conserta uma coisa e estraga duas, né? Tá. Vai ter um impacto na questão gastrointestinal e etc. Então, tive muito casos de cliente falando isso. Eu tomava o remédio X e hoje em dia não faz mais efeito. Mas a pessoa ainda toma, porque talvez seja alguma questão psicológica, né? Dá um alívio, ela tá tomando alguma coisa. Mas tem muito. Clientes, inclusive, que tomam remédios fortes, que fazem muito mal e não tem uma razão ali. Tanto que às vezes chega o pessoal no consultório que fala, tava com uma dor aqui, tomei um remédio e melhorou. Até complica para mim, porque, poxa, não dá para você ter uma palpação, né? exata, né? Você não sabe a sensibilidade que tá, como é que tá, se tá inflamado ou não tá, porque ela tá, às vezes, com o efeito do remédio maquiando. Negócio, né? Então, você tem que ter uma outra abordagem aí, talvez fazer uma manobra diferente e fala, próxima sessão, venha sem remédio, né? Dá uma seguradinha aí que a gente consegue ter um horizonte melhor que está acontecendo. Vem com dor, né? Por favor. Porque não adianta, eu falo, as terapias alternativas, complementares, a massoterapia, entre outras, às vezes não é imediato que nem se tomar um remédio. O remédio, tudo bem, ele não vai resolver 100%, mas você tomou agora, pelo menos no começo que você está no tratamento dele, passa. Só que daqui um dia, 2 dias vai voltar, depois vai ser mais rápido que vai voltar. Uma técnica com a massoterapia, às vezes, no primeiro dia não resolve 100%, mas se você manter o tratamento, vai trabalhando a lesão na raiz dela, né? Além da orientação de mudança de hábito, o hábito que está causando a lesão, o efeito é duradouro. Porque que nem que a gente estava falando da pessoa vir pela dor depois que passa a dor, ela continua pela prevenção, né? Tem muitos clientes que fazem para sempre, né? Você sabe que uma coisa engraçada que eu sempre vejo, você deve ver isso também direto, tenho certeza, Pedro, que são aquelas técnicas malucas que a gente vê na internet, dando uma martelada na coluna com um pedaço de madeira em cima. E eu fico imaginando as pessoas vendo aquilo, né, que nunca frequentaram o serviço de um profissional assim, elas devem ficar bastante assustadas, né? E eu fico, às vezes, impressionado de ver como as pessoas não recorrem, né, a esse tipo de recurso. O uso do medicamento, assim, ele é muito, muito mais indicado, né? Às vezes até para alguns médicos, assim, né? Eu, particularmente, se eu tive alguma crise, assim, eu já tive algumas de lombar, excesso de ficar muito tempo sentado e fui no médico. Você acredita que até hoje nunca nenhum médico falou para mim, falou, toma esse inflamatório, mas procura um fisioterapeuta para ver como que ele pode te ajudar. Eles falam assim, ele pergunta só, né? Você fica muito tempo sentado, né? Que é aquela pergunta que eu falei para você no começo. Mas ainda é um trabalho que é um pouco distante da maioria das pessoas, né, Pedro? A maioria das pessoas não tem esse conhecimento de que, talvez seja melhor peraí, eu estou sentindo que eu estou com um nozinho aqui, será que isso aqui uma hora não vai enrijecer demais? Talvez seja a hora de eu procurar uma ajuda ou fazer algum alongamento. Isso é um pouco distante ainda das pessoas, né? É um pouco, é muito cultural, principalmente da sociedade ocidental.
né? Porque se você vai para um hospital, por exemplo, no Japão, é totalmente diferente. Essa questão do exercício, da terapia manual, lá eles usam como medicamento, né? Óbvio, não é 100%, mas boa parte eles trabalham com isso. Aqui já o Ocidente, né, Brasil, Estados Unidos, que seja outro país, é muito mais preconizado o uso de medicamento, justamente por épocas, né? Faz tempo que é só assim. Que nem o Dimas comentou, antigamente não tinha tanto, né, tanta visibilidade esse tipo de trabalho, de massoterapia, etc. Então, realmente está aparecendo nos últimos tempos. Né? Ô Pedro, a gente falou assim de bons hábitos aqui, né? Mas quais são os piores hábitos que você encontrou ou que você acaba enxergando no trabalho que você faz, né? Das pessoas, né? São hábitos assim, não sei por que você faz isso, né? O Danilo, por exemplo, não bebe, né? E um dos clientes falou para nós, não, nós vamos lá tomar um chopp depois. O Danilo falou, eu não bebo. E o cliente falou, por que você faz isso com você, né? Tá se judiando. Por que você está se judiando? Então, quais são os piores hábitos das pessoas que você já olhou, né? Ou viu por aí, enfim, ou que são os seus clientes que passaram por você e que eles tinham, não sei por que você se judia tanto. Né? Estourando, assim, o que mais é recorrente de mau hábito é a questão postural. É o que mais, assim, disparado acontece. E é uma questão de cultura também, até às vezes, por conta do cobrança no trabalho, talvez. A pessoa quer produzir muito, então ela quer ficar ali até mais tarde, quer fazer hora extra e tudo mais. Até uma questão até psicológica de cobrança, né? Esse, com certeza, é maior. E gera o problema que é mais visto lá, que é a dor muscular, né? Decorrente desse problema. Agora, a questão de outros hábitos tem vários. Questão alimentar, que a gente falou, falta de atividade física, né? Agora, até você falou do chopp, é melhor a pessoa tomar 2 chopps e tentar corrigir essas questões do que não beber, não fazer nada, né? Viu, Danilo? E descuidar. Mais uma dica aqui. Agora, Pedro, assim, você falou mais de hábito de postura, mas assim, essa questão do celular, por exemplo. A pessoa fica lá, dor no pescoço porque está com o celular. Eu vejo, por exemplo, às vezes, eu até vi o Diminhas, né? O Dimas Júnior lá, um dia assistindo televisão de ponta cabeça jogando joguinho lá, né? Enfim, eu vendo torto a TV, sabe? Às vezes, assim, na cama, com o computador na cama, etc. Esses outros hábitos também acabam levando a esse monte de outras dores, né, que as pessoas acabam reclamando aí? Sim, também. É uma postura e um movimento repetitivo. Né? São os 2 grandes vilões aí. Porque a postura... Não acontece só no escritório, né? Acontece na sua casa. Claro que não. Comer com o prato na mão, sei lá. Uma atividade doméstica aí, limpar a sua casa, às vezes. Que você faz por muito tempo. Que você falou do videogame, do celular. O celular hoje tem uma síndrome do smartphone, né? Que essa musculatura tenar aqui é o que usualmente a gente usa para mexer mais. É que também é aquela coisa, como que a gente não mexe no celular hoje? Né? Mas tem que tentar ter um possível equilíbrio aí e também, poxa, dar uma trabalhada, alonga, aquilo que a gente falou do movimento, tenta puxar um pouquinho seu dedo. A questão do pescoço, por exemplo, não é pior do que essa do problema do dedo? Mas é relativo, porque cada um tem um dia a dia, uma conformação física, né? Então pode ter uma pessoa que sofra mais uma dor no dedão do que no pescoço. A outra já sofre do pescoço do que no dedão. Né? Porque o ideal seria usar o smartphone assim, né? Para você alinhar. Aí vai dar dor no braço. O excesso sempre é um problema, não adianta. Eu falo que o excesso é sempre um problema. Se você usar o seu celular ali numa quantidade razoável, você não vai ter nenhum problema. Agora, se for excessivo, algum lugar vai doer, né? Mas vamos supor que você faça uma atividade física que fortaleça seu pescoço e seu braço, você já vai ter menos problema. Né? Porque o nosso corpo também tem uma questão que se fala muito hoje, né? Ele foi feito para a gente usar. Então, às vezes, tem uma atividade que às vezes te sacrifica um pouquinho. Se você fizer um fortalecimento, uma mobilidade, um exercício que fortaleça aquela região, aquela estrutura, você pode fazer, né? Falavam muito da questão da hernia de disco antigamente, né? Você teve uma hernia de disco, sua vida acabou. Você não pode fazer mais nada, não pode mais jogar futebol, não pode mais correr, não pode fazer mais nada. Hoje já é um pouco o contrário. Hoje, com tratamento feito adequadamente, com acompanhamento médico, fisioterapêutico, etc., a pessoa pode ter uma recuperação muito boa. Inclusive, o movimento e o fortalecimento é o mais indicado para ela ter uma qualidade de vida.
E o pessoal pode fazer o que quiser. Uhum. Né? Aquela coisa, você teve uma disfunção, mas você consegue voltar. Uhum. Né? Eu tenho clientes mesmo hoje que um dos que disputa Ironman tem 2 hernias de disco lombares. Nossa. E o cara corre 40 quilômetros, pedala não sei quantos, nada não sei quantos metros, com 2 hernias de disco. Uhum. Né? Então, assim, o corpo ele precisa que a gente forneça as ferramentas para ele conseguir lidar. Né? Não é só, não faça isso, não faça aquilo. Pode fazer, óbvio, da forma mais equilibrada possível, e tentando trabalhar de uma forma que você dê as habilidades para ele. Ok. E o Pedro, nós passamos por um momento muito crítico aí, né? Que foi a pandemia, né? Todo mundo falou disso, é um assunto até exaustivo, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Mas você observou alguma mudança no perfil de demanda sua, por exemplo, na demanda do seu serviço, né? No caso de pré e pós-pandemia, por exemplo, antes, na pré-pandemia você era procurado mais pelo quê? Hoje na pandemia você observou alguma mudança? As pessoas, de forma geral, tiveram um impacto muito psicológico disso, né? A gente vê até hoje, assim, a pessoa pode estar bem, todo mundo normal, as pessoas indo no supermercado usando máscara. A gente vê pessoas fazendo caminhada na rua usando máscara, uma questão de gosto, respeito, tudo bem, cada um toma a decisão que acha mais adequado para si, mas você tem observado mudanças? O que você enxergou assim depois? Falou, nossa, eu observei aqui que como mudou meu perfil de atendimento nisso. Nós, por exemplo, lá no RH, vou dar um exemplo para você e o Dimas sabe bem disso. A pauta de saúde mental no trabalho, por exemplo, ficou muito forte logo depois da pandemia. E a gente até fez um paralelo recentemente entre as tendências de RH agora e para o futuro e a questão de olhar para a saúde mental, olhar para o bem-estar das pessoas dentro do trabalho é uma coisa super importante. O que você enxergou nesse período que você poderia contar para a gente? A mudança foi drástica, Danilo. Foi assim... Tanto que, bom, já faz uns 3 anos, né? Já parece que foi ontem, mas faz um tempinho já. Na questão do atendimento no consultório, antes da pandemia, eu tinha o quê? Vamos pensar em uma frequência. Eu tinha cerca de 12, 14 atendimentos semanais, né? Até uma coisa que teve até que eu fazer mudar minha logística de trabalho, porque pós-pandemia, depois que as coisas se normalizaram, não teve mais fase amarela, vermelha, aquela coisa toda, eu chego a ter 22, às vezes 24 atendimentos semanais. Porque você vê que o pessoal começou a olhar muito mais para a saúde. Tanto física quanto mental, né? Que a gente falou que não se descola uma da outra. Mas a massoterapia ela tem uma eficiência muito boa também em casos de depressão, ansiedade, né? Pela questão endocrinológica, hormonal. Então, teve assim, um aumento, né, drástico. As empresas têm tido bastante procura, só a única gap que fica é a questão do home office, né, do presencial, que nem eu falei, porque pessoal, dos contratos que eu tinha, acabaram rescindindo alguns, muitos não voltaram indo para essa questão, porque às vezes, poxa, quase todo mundo está em casa trabalhando, é difícil implantar um serviço que algumas pessoas vão aproveitar, mas está tendo uma procura. Até porque hoje já está todo mundo mais trabalhando em casa, né? Tem um ramo ou outro que o pessoal pode ficar mais no home office, mas bastante gente está voltando já para o escritório. Voltando para o escritório, sim. Mas teve um momento, assim, muito grande, muito grande. Eu acho que até pela questão de ver tudo que aconteceu, quantas pessoas se foram, né? E pensar, poxa, eu sobrevivi, vamos cuidar, né, da minha vida, que acho que dei sorte, né? Todo mundo se cuidou aí e tal, mas teve isso sim, teve bastante. Ô Pedro, estamos indo aqui para o final do nosso bate-papo aqui, então eu queria te perguntar 2 coisas, né? A primeira assim, quem quiser, por exemplo, seguir a sua profissão, o que tem que fazer? Né? Eu sei que você estudou uma série de coisas aí, então dá em linhas gerais. Fala, eu quero ser massoterapeuta, eu fiquei admirado lá com o trabalho do Pedro, gostei desse negócio, eu não me encontrei ainda e quero me encontrar nisso. O segundo é onde que te encontra, onde é que agora eu também não quero fazer massoterapia, mas eu quero ser atendido pelo Pedro lá. Né? Me conta onde é que te acham aí, enfim, as suas redes sociais, enfim, ou onde é que acha o Pedro. Tá. Bom, a questão de seguir a carreira de massoterapia, assim, primeiro pensar no trabalho, né? Porque eu acho que acho que toda profissão tem isso, você tem que ter uma certa aptidão, algumas características que você vê que você consegue exercer aquilo, né? Mas ver a profissão, o que envolve, a questão de gostar de pessoas, de contato, né? Porque você tem um contato íntimo, né? Com o cliente, o toque e tudo mais, a questão da conversa,
que até um cliente minha que é psiquiatra fala, vocês fazem muita terapia aqui no consultório, né? Não é uma terapia, não sou formado nisso, mas tem uma conversa, uma troca ali, né? Pensar nisso, né? Se tem habilidade ou se consegue desenvolver habilidade também e estudar bastante, porque realmente você tem que conhecer muito tanto do corpo humano quanto de tratamentos, de várias técnicas para conseguir mesclar e dar um tratamento de qualidade, né? Hoje, infelizmente, tem muito profissional aí que não tem uma formação adequada e está atuando e você vê que tem muita coisa ruim disso, né? Muitas pessoas que às vezes não têm um resultado esperado e falam que a profissão não é boa, ou que tem um resultado ruim, né? E fala, não, fui lá e saí pior, né? Então, levar uma martelada lá. Exato, martelada no lugar errado. Então, assim, estudar bastante, procurar escolas de confiança, seladas, né? Sim. De confiança para estudar, que passam conhecimento adequado. Certificadas, né? Certificados, essa palavra que foi. Não tem nenhuma formação superior em massoterapia, tem? Ainda não. A graduação da massoterapia hoje é o curso técnico, né? Que aqui em Ribeirão mesmo a gente tem poucas escolas. A gente tem no Senac e mais alguma outra, assim, que é bem pouquinho. Que é um curso de 1.200 horas, né? São 2 anos. E aí tem muitos cursos livres, muitos cursos específicos, né, de uma técnica ou outra de formação. Mas também é uma coisa que está mudando, né? Tem projetos até no Senado, eu acho, para regulamentação, que aí acho que começa a deslanchar essa parte. Entendi. E onde é que te encontra? Para me encontrar, basicamente, redes sociais, né? Tem o Instagram, que é Pedro Pagliari, P-A-L-H-A-R-I, _ massoterapeuta. É o mesmo Facebook, o LinkedIn também, todas as redes sociais são assim. E pelo WhatsApp também, que é 16 99220 1000, né, para passar orçamentos, para dúvidas, para agendar sessões, etc. Uma consulta gratuita? A gente conversa. Cortesia. Boa. Tá bom, Pedro. Muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter, enfim, usado aí o seu tempo, né, o seu tempo de trabalho para poder passar alguma dica aqui para as pessoas que nos ouvem, nos acompanham. Muito obrigado a você que nos acompanha, enfim, que nos prestigia. Dê lá seu like ou dislike, né, nos nossos episódios aqui e também seu comentário se você quiser. Muito obrigado. Um abraço a todos, até. Muito obrigado. Valeu.